Estamos aqui para mais um Work Talks in Loco e hoje na Private Construtora, um bate-papo incrível com a Gabi, sem contar as imagens desse ambiente de escritório que ficou maravilhoso. Não perca, se liga aí! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Work Talks in Loco. Você não tem noção, vocês não têm noção da confusão que eu arrumei nesse espaço aqui hoje para chegar aqui e gravar com a Gabi. Gabi, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Na verdade, seja bem-vinda à sua empresa, né? Ao seu espaço. Bem-vinda ao Work Talks. Bem-vinda ao Work Talks. É um imenso prazer poder bater esse papo com você, acompanhar esse crescimento de vocês, fazer parte, né, junto com vocês dessa história. E eu queria aí ouvir de você, me contar como a Pride chegou nesse tamanho todo, esse crescimento exponencial de fato de operações diferenciadas. Você que está à frente de várias obras aí, seja muito bem-vinda ao Work Talks. Obrigada. Eu sou Gabriela, diretora de operações aqui da Private, do grupo inteiro, né? Nós somos uma empresa hoje com três verticais de atuação, a Private Construtora, a Private RGS e a Private Log, que é o nosso complexo logístico, né? Cara, a gente começou muito pequeno, né? A gente começou do zero, literalmente. Startando ali desde pequenas reformas, a gente foi evoluindo dia após dia. Pequenas reformas de alto padrão, construção de casa residencial, migramos para o corporativo. Foi aí até que a gente conheceu a Marelli, né, nos nossos primeiros empreendimentos, inclusive. Sim. A Workline. E aí, cara, a gente veio crescendo e evoluindo. Hoje a gente já atende o nível de indústria, já estamos com o nosso primeiro empreendimento, que é o Private Log. Então, assim, foi um crescimento muito desafiador. A gente teve diversos pontos ali de virada, de aprendizado, muito erro no meio do caminho também, porque é a nossa jornada mesmo de empreender, é a nossa jornada mesmo de negócio. Não existe negócio perfeito, que as pessoas pintam de bonito nos podcasts, nem tudo é, a gente sabe que é verdade. Mas a gente tem muito sangue no olho aqui, né, para trabalhar duro, para de fato correr atrás. Então, eu acho que isso que é o grande motor, assim, que acelerou o crescimento da Private em tão pouco tempo, né? Somente 10 anos, quando você compara com outras consultoras, de fato, a gente tem um crescimento gigantesco aí. Eu vim acompanhando, e até mesmo a rotina de vocês ficou bem diferenciada do início, né? Vocês, na verdade, eu acredito que vocês sempre tiveram essa rotina louca, mas não vinha para mídia, né? Eu bati um papo com o Matheus há um tempo atrás, até tem um episódio dele no ar, e ele falou que ele nunca se preocupou com essa questão de mídia, né? E vocês hoje têm um grupo de marketing dentro da empresa, cuidando disso para vocês, realmente para mostrar, porque é interessante as pessoas entenderem um pouco como funciona essa rotina de uma consultora que atende o porte de clientes que vocês atendem, né? A gente teve a oportunidade de fazer vários trabalhos juntos aí, a gente sabe do compromisso que vocês têm de entregar uma obra antes do prazo. Então, o que você atribui esse foco? Você focou um nicho certo de mercado, você não quis trabalhar com obras residenciais e corporativas ao mesmo tempo, focou no comercial, no corporativo. O que fez vocês realmente tomar essa proporção e se tornarem uma empresa reconhecida nacionalmente como hoje? Assim, hoje, se for falar assim, o que fez a gente ser reconhecido é a gente buscar fazer muito bem o que a gente faz. Certo. Acho que desde o início, o que a gente sempre buscou foi colocar o cliente no centro. Ouvir de fato o que ele quer, o que ele está precisando e tentar trazer soluções. Nenhum cliente ele quer um produto, nenhum cliente quer uma obra, ele quer uma solução. Sim. Ele quer algo que vai ser rápido, dentro do prazo, dentro do custo, ele quer qualidade, ele quer isso. Então, acho que o crescimento ele veio disso. Quanto à questão de sempre acabar tirando algumas coisas do nosso portfólio de atendimento, que é o caso hoje do residencial, por exemplo, ele sempre fez parte da nossa jornada. A gente começou lá atrás com instalação de fogo, mas a gente veio parando, porque assim, eu confesso que, bom, você atua na área comercial, é viciante você atender o cliente pequeno. Sim. Porque quando você fica bom no negócio, eles já correm atrás de você. Só que quando você vai comparar ali a sua operação, você não vai conseguir atender tudo. Então, se não tiver foco comercial em não atender alguns tipos de clientes, a gente não consegue escalar. O que antes a gente tinha muita dificuldade para escalar, hoje a gente tem muita facilidade. Porque a gente focou em algumas verticais que a gente enxergava maior rentabilidade para a gente, que fazia mais sentido. E a gente conseguiu escalar isso a nível Brasil. Mas
foi só quando a gente de fato falou, olha, a partir de agora, esse perfil de cliente, esse valor de obra, essa quantidade de metros quadrados, isso aqui a gente já não atende mais. Não só no residencial, até mesmo no corporativo. A gente só atende dependendo do tamanho mesmo da obra, porque senão eu acabo, falando de operação, eu acabo comprometendo as outras obras, a gestão das outras obras. Então, tocar obra de 100 metros quadrados e de 1.000 metros quadrados, sinceramente, dá o mesmo trabalho. De 10 mil é muito próximo também. Então, a gente, de fato, tem que aprender a abrir mão de algumas coisas para poder crescer. Conhecer o que faz, de fato, né? Saber onde vai colocar o dedinho ali. E vocês criaram essa vertical agora da Private Log. E de onde surgiu essa ideia? De onde vocês hoje estão abrindo até capital, estão participando de alguns fundos, então, assim, o negócio tomou uma proporção de realmente. E foi uma coisa que eu não tinha noção, mesmo acompanhando o dia a dia de vocês, assim, eu não tinha noção que de repente surgiu. Porque as coisas demoram muito tempo para acontecer de repente, né? Às vezes eu estou trabalhando nos bastidores que ninguém sabe. Mas aí, vamos dizer que a partir do final do ano passado, eu fui começar a ter noção de que surgiria a Private Log. De onde surgiu essa vertente? Assim, vocês enxergaram uma necessidade? Isso aí é mérito todo do Matheus, tá? Ele é a pessoa assim, que realmente pensou, trabalhou nos estudos iniciais do Private Log, conversando de fato com o mercado. O Matheus, assim, né, passou muito tempo em São Paulo, muito tempo fora, de fato entendendo qual é a demanda do mercado. A gente sempre teve um apreço de qualidade, a gente sempre teve um apreço de não competir por preço, e sim de tentar trazer qualidade, algum diferencial para o nosso cliente. Então, o Private Log, ele é exatamente a materialização disso em formato de galpão logístico, um complexo logístico. Então, a gente trouxe, de fato, muitas questões de sustentabilidade, qualidade, de fato, da obra, pensando, de fato, no funcionário, na operação do cliente, pensando em tudo que possa, de fato, atrair os grandes clientes muito grandes, e principalmente clientes internacionais. Quando você olha aqui para o Espírito Santo, e você tem um gap de um grande mercado, porque não tem o tipo de produto que esses clientes querem, que é o que, de fato, veio aí de Private Log. Mas esse eu vou deixar um mérito para o Matheus, que agora só a minha parte de fato agora é operar e construir. A parte de projetos, aprovações, até o final da obra agora. Não, você está tanto no campo de guerra quanto ele, acompanha isso daí. Falando um pouco das parcerias, né? Eu conheci vocês tinham outro escritório, uma outra estrutura, e enxergaram a necessidade de uma estrutura maior. O time cresceu, vocês enxergaram que essa estrutura que traria mais imponência nas autoridades, para o nível de clientes que vocês atendem. O porquê dessa mudança? Foi por questão de espaço mesmo ou por questão realmente de uma imponência maior para a apresentação dos clientes? A priori era questão de espaço mesmo, porque lá no outro escritório, eu não sei se você lembra das últimas vezes que você foi lá para a varanda, né? Já tinha um ano que eu não tinha mesa, não tinha sala, eu não tinha nada. Eu trabalhava na sala de reunião, quando tinha reunião tinha que sentar na poltrona da recepção. E essa era a vida. Então a primeira questão foi espaço mesmo. A gente cresceu muito rápido, né, nos últimos anos, então o espaço ficou realmente limitado, porque o time interno teve que crescer. Mas também, eu acho que quando a gente fala de imponência, de elevar de fato o nosso padrão, isso também mudou muito a cara da Private, porque quando você leva só o serviço, quando você não traz a imagem, a gente sabe que a gente fica assim descredibilizado. Eu acho que esse posicionamento de marketing acabou vindo junto com a nova sede, vindo tudo junto, onde a gente de fato conseguiu elevar o nível da marca. Que a gente tinha um problema antes comercial de que eu queria ter esse tipo de obra, mas eu não conseguia. Porque falando de tamanho, o cliente achava que eu não tinha todo esse tamanho. Eu tinha uma estrutura, eu tinha processo, empresa certificada, ISO 9001, a gente tirou 45001, 14001, PPQPH, diversos processos assim, de gestão. A gente tem muitos processos aqui dentro, tudo roda muito dentro dos padrões da Private. Isso é um nível de empresa grande. Mas a minha imagem não casava com isso, tanto de marketing quanto de escritório. E aí, quando a gente conseguiu trazer essa estrutura aqui, casando todo o nosso novo posicionamento, a gente conseguiu, de fato, levar a marca para o que a gente buscava, atender os clientes que a gente queria vender. Então, legal. São Paulo, Rio de Janeiro, tem muita cultura do turnkey. Muitas empresas contratam, de fato, a chave na mão, com a construção, você vai entregar todo o mobiliário. Aqui começou um pouco dessa cultura também, até que nós fizemos algumas obras juntos, mas eu vi que no final das contas a gente acabou negociando com o próprio cliente. Sim.
é uma coisa que acontece diferente lá em São Paulo. Eu já participei de algumas obras lá, onde a construtora comprou tudo, eles compraram tudo comigo, entregaram tudo para o cliente, então, e entregou o cliente só achar para o cara entrar. Você acha que isso está mudando um pouco aqui no nosso estado, no Espírito Santo? Já acontece bastante, porque assim, eu tenho a felicidade de participar das obras de vocês com essa parte imobiliária corporativa. Só que a decisão muitas vezes não fica na mão de vocês, né? Fica na mão do cliente. Quando você idealiza o projeto, o projeto de vocês realmente é muito limpo, vocês entregam realmente completa, assim, uma realidade muito grande do projeto, né? Eles vão ter foto mesmo do ambiente, né? Então, aí aquele momento você passa para o cliente. Aí o cliente vai, não, deixa que eu vou negociar. É diferente quando você pode pegar do início ao fim, de fato, e entregar essa obra completa, né? Você acha que isso está mudando um pouco na cabeça do povo capixaba aqui? As empresas estão aderindo à modalidade turnkey ou ainda não? Eu acho que ainda é um processo lento. Desconfiado ainda. As pessoas são desconfiadas, porque elas acham que você está cobrando mais caro. De fato, você tem ali algumas questões que, dependendo do regime tributário, você tem uma bitributação e faz sentido. Em alguns casos, na maioria dos casos, na verdade, para nós, faz mais sentido para o nosso cliente, mas alguns também ainda escolhem não tocar dessa forma e está tudo bem. Eu acho que ainda não tem essa cultura. Acho que seria, sim, necessário, mas eu também vejo que tem um gap muito grande de empresas construtoras, de fato profissionais, que vão tocar isso muito bem. A Private toca isso muito bem, mas falando de Espírito Santo, a gente sabe que a gente conta nos dedos as empresas que fazem isso muito bem. Que vão conseguir entregar um projeto, que vão conseguir entregar qualidade, que vão conseguir ter sinergia com o fornecedor, porque assim, a Private e a Workline sempre teve muita sinergia. Olha, o budget do cliente é esse, a gente precisa trabalhar com esse padrão. Aqui não, a gente vai precisar reduzir, me ajuda a encontrar a solução. Porque no final das contas, aqui fornecedor fica jogando a culpa para fornecedor. Isso eu acho muito errado. Então a gente sempre tomou muito essa dor toda pra gente. Se deu errado, a culpa é nossa. Independente do cliente fechar direto com a Workline, cara, a gente sempre acompanhou tudo, desde o final até o final, até essa terminarem de montar ali tudo, pra gente vir montar as tomadas, a gente sempre acompanhou. Então, assim, acho que é um movimento ainda lento no Espírito Santo. Não vou jogar essa culpa ainda para os clientes. Eu acho que também falta muita empresa, de fato, que profissionaliza as coisas. A gente tem ainda uma cultura muito bairrista de empresa aqui no Espírito Santo. Sim. Eu falo talvez pela modalidade Asa Service que eu estou apresentando, as pessoas ainda têm dificuldade, mesmo a não ser o cara que é muito entendido de tributário, ele entender que faz sentido ele pagar pelo uso, não pela posse, num bem tão depreciado quanto o imobiliário, né? Sim. Então, mas eu estou tendo dificuldade. Isso em São Paulo é uma grande realidade, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é realidade, né? Na verdade, se fizer as contas, faz total sentido, tá? No final das contas, ali, se o cara faz realmente conta, se ele pegar aquele dinheiro, ao invés de aplicar no imobiliário, ele aplicar no CDB, no CDB é uma renda fixa, cara. Ele vai ter aquele rendimento ali. No final das contas, sai muito mais barato o aluguel. Eu tô aproveitando esse gapzinho da sua agenda aqui para bater esse papo com você. Você falar um pouquinho, só rapidamente, sobre a sua experiência com a Workline Marelli, né, com os mobiliários da Marelli, tanto nos seus clientes quanto na sede nova. Ficou linda. Eu vou apresentar para vocês aí como ficou lindo esse ambiente, que ficou sensacional, inspirador. Eu faço essa pergunta sempre. Você acredita que o ambiente motiva? Com certeza. Inspira e aumenta a produtividade. Demais. Assim, a gente teve uma experiência assim, completamente diferente quando a gente fala do nosso antigo escritório para esse. No antigo a gente tinha as cadeiras, né? Sim. Eu acho que foi a nossa primeira dor resolvida, né? Todo mundo reclamava das cadeiras que a gente tinha. Eram cadeiras comuns, normais do mercado, até bonitas, mas, cara, eu dor nas costas, ninguém se sentia confortável, era ruim. Então a primeira experiência foi com o conforto e ergonomia que as cadeiras traziam, isso já mudou muito a nossa produtividade mesmo lá. Quando a gente vem para cá com um mobiliário novo, um mobiliário de fato ergonômico, sabe? Algo que de fato se encaixa numa realidade de um escritório corporativo, isso eleva muito aqui o nosso time, isso eleva muito a nossa imagem, porque você olha um mobiliário de qualidade, que assim, quando não tem qualidade, a gente vê na cara. Você pega uma marcenaria comum, você pega algumas coisas, isso danifica. Dá um ano de uso, o material já está assim, degradado, tá feio, tá arranhado. Isso é normal, porque é o tipo de material. E quando você olha para o material da Marelli, bem acabado, que ele tem ali todas as proteções, ele tem todos os detalhes, cara, você olha, assim, essa obra nossa aqui, esse escritório nosso tem, eu acho que em torno de um ano, não me recordo exatamente. E, cara, você olha para os mobiliários, eles estão novos, né? E aí, fora toda a experiência que a gente tem
desde os nossos clientes, mas principalmente com a gente como cliente que a gente teve, fica muito seguro de usar, de ter o material, de comprar quando precisa, também de indicar para os nossos clientes, é a segurança, a sinergia e o conforto que vocês trazem ali do time de vocês também, nos apoiando, nos ajudando a escolher. Quando o projeto é muito grande, você se envolve, você, o Alfredo, se envolvem diretamente para garantir que a gente está fazendo, de fato, as escolhas certas. Legal. Porque eu acho que não existe produto certo e errado, existe errado para o cliente errado. Sim. Então, acho que a preocupação de vocês com os detalhes, com o atendimento mesmo, em garantir que aquele produto ele está adequado às necessidades, fazendo sugestões. E eu já vi sugestões que vocês perdiam, inclusive. Sugestões que eu olhava assim, falando, caraca, ó, isso aqui ainda perde, mas estão trazendo uma solução que, de fato, sempre foi adequada aqui para o nosso escritório e também para os nossos clientes. Tá? Não, então, só traz uma segurança para vocês, de poder indicar sem medo, né? Para ser bem sincero, principalmente quando são os nossos clientes, eu não arrisco muito em tentar trazer um outro fornecedor, porque é um item extremamente importante, é a finalização da obra. Eu vou lá, faço uma obra maravilhosa, entrego um mobiliário ruim, cara, eu estrago com todo o meu trabalho. Exatamente. E para você entender também, as obras que nós participamos juntos, eles vieram aqui, ó, nós temos essa verba para gastar, então vocês se virem. Então, assim, entrega imobiliário com qualidade, mas precisa adequar isso aqui. Então, não é uma questão de ver por preço, é só, né? A gente vai fazer uma entrega. Vocês se preocuparem em entregar uma imobiliário de qualidade, preservando o capital do cliente também. Isso aí faz com que a gente ganhe esse respeito no mercado. Não é questão de ser imobiliário careiro. É o que você falou, poxa, minha consultora tem todas as normativas, da mesma forma, eu trago imobiliário, todos certificados, as cadeiras, tudo com ABNT, imobiliários também, que te proporcionam segurança. Se não é um colaborador sair daqui e falar, eu estou com um problema aqui de coluna, não sei o que, se você sentou errado, o problema é seu, a cadeira está certificada, está atendendo todas as normas de ergonomia. Então faz toda a diferença. Gabi, eu não vou tomar mais o teu tempo, eu sei que o Danaco do Corre, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, por esse tempinho. Deixa aí um recado para a galera que vai assistir você sobre a importância de se preocupar realmente com um ambiente adequado, não só para vocês, né, como diretores, mas principalmente para a equipe que vai operar ali. Se vocês, às vezes, você corre, não fica parado 8 horas, 10 horas ali, mas a equipe que vai ficar trabalhando. E não só falando de imobiliário, mas no ambiente todo, iluminação, climatização. Só para a gente finalizar, sobre a importância desse ver. Acho que essa sempre foi a nossa defesa mesmo, sabe, aqui dentro da Pride, de trazer qualidade. Eu acho que por isso que a gente sempre se posiciona também contra os clientes que a gente queria atender. Então, eu acho que essa questão do ambiente motiva, que é o que vocês trazem, ele de fato motiva. Ele motiva o seu funcionário a trabalhar melhor, ele dá conforto para a gente mesmo, cara. Quando você olha, você está sentado numa cadeira de qualidade, você tem uma mesa de qualidade. Isso muda demais o nível. Eu lembro que eu antes, dava 6 horas da tarde, já estava com o pescoço todo travado, enfim, com dor, querendo ir para casa. E hoje, se deixar, eu fico aqui até 10 horas da noite tranquila, mas confortável, sabe? Então, acho que ter a preocupação com um bom ambiente corporativo, onde não só você, como todo o seu time vai trabalhar, onde você vai trazer qualidade, de fato, é inegável que isso aumenta a produtividade, que isso aumenta a visão do mercado também para a sua empresa, quando você se preocupa com todos os detalhes. Eu acho que um bom escritório, de fato, ele eleva não somente a quantidade de funcionários que vão estar trabalhando lá, mas também exatamente o posicionamento da empresa. Seja interno, seu mercado interno, que são os seus clientes, os seus funcionários, ou para o mercado externo, que são os clientes. Olha, gente, esse papo foi além das minhas expectativas. Muitíssimo obrigado. Uma honra. Quando quiser, tô aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho.